Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Meeting Office. Hoje nós estamos aqui no Worklab da Cavalete e temos o convidado, o André Félix, do escritório França Félix, Arquitetura. É isso aí. André, obrigado, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vou pedir para você se apresentar para o nosso público, para quem ainda não lhe conhece. Né? Meu nome é André Félix, sou arquiteto, já há mais de 30 e poucos anos, 32 ou 33 anos. Meu escritório é aqui pertinho, né, no Brooklyn. Trabalho na área de corporativo e retail. Faço também trabalhos na área de educacional, mas um pouco mais direcionado a aprovações de projeto. Tenho aí uma experiência bastante grande nessa área, né, de retail, principalmente nos últimos anos. Trabalho bastante intenso na área de retail desde 2013 para cá. E o corporativo é uma coisa que já faz parte do escritório já desde o nascimento dele, que é um mercado que eu trabalhei também muitos anos em outros escritórios em São Paulo. Não, André, acho que assim, o legal é a gente conhecer um pouco mais do teu trabalho no retail, né? Porque foi muito significativo que não foi só aqui para o Brasil, que também teve um reflexo lá fora, né? Que foi o case da Samsung, né? Sim. Como é que foi encarar esse desafio? O que foi esse desafio? Olha, uma das coisas que sempre me atraiu na questão de projeto, né? Principalmente, são desenvolvimentos, principalmente às vezes em áreas que eu não tinha muito conhecimento. Né? Então, quando eu fui chamado pela Samsung para fazer um trabalho de implantação das lojas no Brasil, eu fui chamado para aguentar o tranco de um gerenciamento que era muito contundente. Tinham muitas lojas para fazer em muito pouco tempo. Então, era um contrato inicialmente de 1 ano para implantar mais ou menos 180 pontos de loja no Brasil. Era um movimento da Samsung para ter lojas próprias, foi o primeiro movimento deles, isso começou entre 2012 e 2013. Então eu fui contratado pela Samsung para assumir parte da área, né? Eu fui indicado por um amigo a um diretor da área da empresa que chama Cheio, que é uma empresa de publicidade que trabalha para a Samsung. De uma certa maneira é um case exclusivo. E aí eu entrei nessa área fazendo um trabalho de gerenciamento de equipe, para que a coisa se encaixasse, né? Então eu tinha uma equipe, chegamos a ter uma equipe de 24 pessoas, entre arquitetos, produtores, pessoal de implantação, né, administrativo, para conseguir gerenciar uma obra, um projeto desse tamanho. Tivemos até meses com 25 aberturas mês de loja. Então era um projeto bem agressivo, foi um trabalho bem intenso no começo. Principalmente porque foi feito por uma empresa que não tinha o menor conhecimento para fazer esse tipo de processo, né? Mas eu tinha uma experiência entre a questão de pessoal, né? Eu sempre fui muito bem relacionado com as minhas equipes de arquitetura e com as pessoas em si, né, para extrair o melhor dessas equipes. E realmente nós conseguimos, tivemos no primeiro, segundo mês, alguns entraves, né, processuais, até mesmo porque existiam algumas questões relacionadas à logística. Parte do material que era colocado nas lojas era importado. Não tinha aqui no Brasil, a gente não conseguia, não tinha tempo hábil para desenvolver mesas e outros itens que iam na loja, letreiros e tal. Então esse material vinha importado e a gente tinha toda uma logística e até devido às leis brasileiras, questões aí financeiras para poder disparar esse material para todo o Brasil, né? Notas de transporte, esse tipo de coisa. Principalmente porque a implantação era território nacional. Então a gente tinha desde lá do Amapá até a última instância lá no sul. Fizemos um grande projeto de desenvolvimento de empresas para a área de
de desenvolvimento, principalmente das marcenarias, para conseguir essa implantação nessa velocidade. E o projeto foi um case de sucesso, tanto que lançou a Samsung numa condição, principalmente através da América Latina, a competir lá com a Apple nas cabeças de melhor empresa na área de celulares. Durante esse período, o que acabou acontecendo? Eu tinha muito acesso às outras áreas da Samsung. E a Samsung achou deveras interessante eu sempre fui um cara muito ponderado na área de projeto, né? Eu acho que projeto bom não é só o bonito, é o que é possível, passível de implantação, porque às vezes a gente faz projeto que é quase inviável de implantar. Então eu comecei a fazer alguns trabalhos para a Samsung de desenvolvimento de projeto, que a princípio não era a minha função, eu fazia os projetos das lojas. Isso eu era não só o coordenador, como o conceituador de praticamente de todas as lojas do Brasil da Samsung, foi eu que conceituei a loja, né? Fazia o design da loja geral. E aí, acho que eles enxergaram que eu tinha algum potencial nesse sentido e começaram a alargar um pouco minhas condições dentro da empresa. Então, tem uma história curiosa, eles pediram uma arquiteta da minha equipe para ir numa reunião sobre a mudança da Samsung. A Samsung estava mudando exatamente desse prédio para o Morumbi Corporate, ao lado do Morumbi na época. Foi exatamente nessa transição que eu estava trabalhando para eles. E aí, durante essa implantação, que foi feito por um outro escritório, existia um andar, que era um andar todo, que ia ser praticamente todo uma exposição de loja B2B, B2C, né? Então, a gente ia ter uma loja, como se fosse uma loja de rua lá dentro, no 20º andar, e também íamos ter uma área de B2B, onde todos os produtos da Samsung iam ser expostos. Tá. E ela precisava ter uma representação muito bacana graficamente. E, além de tudo, era o andar do RH, onde tinham todos os treinamentos, reuniões e tudo mais. E esse projeto ele ficou meses empacado, não andava com a outra empresa, eles não gostavam do design, participavam, às vezes, algumas pessoas de projeto da Coreia vinham para o Brasil para dispor as reuniões e o projeto não andava. Eles pediram uma arquiteta da minha equipe para ajudar. Eu emprestei essa arquiteta e quando ela voltou da reunião, ela voltou muito consternada com a reunião, porque ela falou, olha, eu fui na reunião, eles estão batendo muita cabeça, eles não conseguem chegar num acordo de projeto, porque eles estão tentando impor um projeto que não faz sentido. Tanto a Samsung, juntamente com os coreanos, representantes da Samsung de fora, não conseguem chegar num consenso daquele projeto, aquele projeto não vai andar. Então, por favor, não me põe na próxima reunião, porque eu só vou ficar toreando brigas. E eu falei, não, Rê, ela chamava Renata, Rê, fica tranquila, quando eles pedirem de novo, eu vou falar para eles se virarem lá. E na semana seguinte teve uma outra reunião, e ela foi chamada de novo para essa reunião. Ela falou, olha, eu não queria ir e tal. Eu falei, Rê, fica tranquila, vai lá e só escuta. E ela foi na reunião, quando voltou da reunião, ela falou, não vai ter jeito, não vai, aquele projeto não vai andar. Eu falei, puxa, eu tô curioso, né? Eu não tinha me metido até então. Isso porque já tinha as lojas com conceito. Já tinha as lojas com conceito. Mas como o andar, ele não era só... Ele ia ter um trecho do andar que ia ser uma loja, uma mini loja. Por quê? Eles queriam trazer os franqueados e falar, ó, sua loja vai ser assim, né? E aí esse outro lado, que era o B2B, né? Porque a Samsung ela tem aquelas telas gigantes, tem vários tipos de equipamentos de automação, tem muitos produtos que não chegam no Brasil, mas que para o B2B é interessante. Às vezes para uma venda corporativa maior, né? Eu tive até num showroom aqui recente, que tem uma tela da Samsung que custa R$1 milhão. Sim. Só para... Esse showroom onde é? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos?
Então, eles têm um showroom ainda no 20º andar lá, pelo que eu ainda tenho conhecimento, tenho ainda alguns contatos lá. E aí, então, eu falei, deixa eu dar uma olhada no projeto. Me dá o projeto aqui, eu peguei o projeto numa sexta-feira e fiquei no fim de semana estudando o projeto. E realmente o projeto não tinha menor cabimento, o projeto ele tinha problemas de circulação, não daria todo o visual que eles gostariam que acontecesse no andar. E eu resolvi fazer uma proposta, né, assim, meio que sem muita intenção de atropelar os demais arquitetos que estavam trabalhando no projeto. E eu falei, na segunda-feira eu trouxe um monte de croquis, eu sou um cara meio careta, antigo, trabalho tudo a desenho à mão, perspectiva, desenho à mão, praticamente todos os meus desenhos ainda são à mão. E depois o pessoal passa para o computador, né? Aí eu cheguei com um projeto no escritório e falei, olha, Rê, vamos lá, vamos entrar numa sala de reunião lá, discutir o projeto com a minha equipe lá, com a Renata, estava liderando esse projeto na época. Expliquei o que era o projeto, fizemos um 3D todo do projeto e partimos para uma apresentação, né? Ia ser, vamos dizer, a derradeira apresentação. E aí eu falei, olha, eu não era para eu ir junto, mas eu vou. Deixa eu ir junto, deixa eu apresentar, já que fui eu que fiz o conceito. Sim. Aí eu, na apresentação, tinha toda uma diretoria B2C, B2B, coreanos, na reunião, e eu apresentei o projeto. E aí eles falaram, nossa, a gente demorou 3 meses para vocês trazerem um projeto que a gente gostasse. Você está de acordo? Você está de acordo? Está de acordo? Todo mundo está de acordo, o projeto está aprovado. E a gente saiu de uma reunião com o projeto aprovado, e aquilo foi meio que surpreendeu lá as equipes, e aí aquilo meio que mudou um pouquinho o quadro de como eles estavam encarando lá o projeto internamente. E nós fizemos a implantação, inclusive fomos contratados para fazer a implantação do projeto do andar inteiro, né? Então, apesar do projeto eram 8 andares da Samsung estarem sendo feitos por outro escritório, nós fizemos o 20º andar inteiro, né? Fizemos a contratação das marcenarias e tudo mais. O projeto, na época, era bem diferentão, né? Um pouco cenográfico e tal. E nós fizemos a implantação. E isso acabou dando uma visão um pouquinho diferente para a Samsung do André, vamos dizer assim, como profissional. André, aproveitando esse gancho, o que mais mudou nos ambientes, nos conceitos dos ambientes de arquitetura de varejo? O que mais mudou atualmente? Olha, uma das coisas que a Samsung foi uma das que colocou uma energia na parte de retail, e essa energia ela mudou, as pessoas não perceberam, mas mudou conceitualmente os ambientes de shopping, foi a abertura das lojas. A gente tinha aqui no Brasil o que a gente chamava de lambê vitrine. Todas as lojas tinham vitrines imensas e as portas eram menores, né? Se a gente lembrar aqui, principalmente os shoppings mais antigos, o Ibirapuera, a gente tinha portas pequenas e vitrines grandes. Imensas. Então você expunha o produto na vitrine, que é uma coisa que vem desde a década de 30. Você expunha o produto na vitrine. Então a pessoa primeiro comprava o produto visualmente. Na vitrine para entrar na loja. Até mesmo porque o tipo de abordagem às vezes incomodava o usuário, né? A gente sabe disso, porque às vezes a gente se incomoda em ser abordado por um vendedor, né? Então a Samsung ela trouxe um conceito que ainda não estava muito claro aqui no Brasil. Algumas outras pequenas empresas já estavam dando esse passo, mas a Samsung veio com a abertura 100% do vão da loja, né? Então ela foi lá, botou uma porta de coisa, ela falou, não quero vitrine, a vitrine é a loja. Então eu quero o cliente para dentro da loja. Eu não quero meu produto não vende na vitrine, o meu produto vende com a experiência, né? Então o termo experiência de produto veio através disso.
né, a dos produtos principalmente de tecnologia. Você vai mexer no celular e daí você vai gostar dele e vai comprar ele. Então não vende um celular na vitrine. Então esse foi um conceito que a Samsung trouxe que se espalhou rapidamente nos shoppings, né? E eu comecei a aplicar isso para outros clientes, principalmente clientes. Eu tenho um cliente grande na região norte, que na época ele é um dos franqueados Samsung. Na época eles relutavam muito, porque o público da região norte ainda é um público diferenciado, diferente, um pouco de comportamento. E eles tinham muito medo, porque as lojas deles eram 100% vitrine, uma portinha, você entrava para comprar. Então ele vendia o produto com a pessoa passando na porta, né? Uhum. O que era muito parecido até com a Galeria Pagé, lojas, pontos de venda mais antigos, vamos dizer, de São Paulo, de tecnologia. E a gente fez uma inversão da loja deles, e essa inversão lançou eles para outro patamar de venda. Isso aconteceu, e eles tinham muito medo de mudar, né? Depois dessa mudança deles, eles viraram, vamos dizer, o carro-chefe da região norte, e todo mundo começou a copiar eles, né? Exatamente porque teve uma mudança de paradigma ali de construção de loja. O layout. Isso se aplica, vamos dizer, esse conceito, né? Você consegue se aplicar para várias lojas. Olha, tem coisas que você, vamos dizer, a loja de roupa, eu diria que ela ainda tem o usuário ainda tem uma visão de passar e de fora ver a roupa, né? Porque você consegue ver o produto inteiro, ele é o que você está vendo. Então, essa expositiva, ela é agradável ainda para a área principalmente de vestuário, né? Ou, por exemplo, de joias, né? Ninguém experimenta a joia, primeiro vê na vitrine. Então ainda funciona, mas para as lojas, principalmente as de tecnologia, você percebe que o usuário ele quer tocar na televisão, ele quer olhar para a televisão. Não é a vitrine que atrai o usuário, e sim o produto em si, ele quer pegar o produto na mão. Então, essa experiência conceitual trouxe o usuário para dentro da loja. E isso você vê, inclusive, ali nas lojas de Apple também, Sim. você vê bastante isso, né? As pessoas lá se utilizando dos produtos dentro da loja, conceitualmente, a venda às vezes nem é feita ali, ela é feita fora, né, no e-commerce, e a pessoa vai ali para pegar o seu produto, ou vai ali, utiliza o produto, depois sai, faz uma compra no e-commerce, mas ela foi lá para experimentar o produto. Então, isso mudou. Não, essas lojas da Apple, viajo muito nos Estados Unidos, a gente acaba percebendo isso, porque você tem várias lojas pequenas, né? Que, na verdade, você vai, olha o produto, ele marca a hora, ele tem uma experiência até... Ele acaba marcando um horário para você chegar lá, para você olhar o produto, degustar dele, né? Experimentar tudo. E se estiver ok, você faz o pedido online. Ele vai entregar na sua casa alguma... Antes de você chegar. Foi. Eu tive uma experiência numa loja de roupa, num shopping aqui na Vila Olímpia. Você experimenta na loja. Você experimenta na vê loja. A cor, faz loja toda aberta também. Né? Você experimenta a roupa, tudo, e saímos, fomos jantar ali mesmo. De repente recebe mensagem do celular, ó, o portador tá chegando para entregar a roupa, né, a encomenda, né? Você fala, 2 horas depois o cara já tá me entregando. Tem uma questão, uma mudança um pouquinho conceitual, né? Também na questão, assim, o que é premium para o usuário, né? Às vezes a gente vem lá um pouquinho, a gente que é um pouco mais velho, a gente tem uma questão de que o premium é você ganhar um presente, às vezes, né? Um agrado da marca, né? A marca vai te dar um agrado. E, no fundo, o que a gente quer como experiência é ser bem atendido no quesito atendimento mesmo, né? É a gente não ter dor de cabeça com aquele atendimento.
porque a gente tem realmente uma diferença de mercado, principalmente do americano com o brasileiro, que é o conceito de o pós-venda. O que acontece no pós-venda? Né? Às vezes o pós-venda no Brasil é um pouco desagradável, porque você está lá na sua experiência, você comprou o produto, teve algum problema, e você recorre a um pós-venda, e esse pós-venda é quase, é muito complicado de você conseguir resolver o seu problema. Às vezes uma troca de uma televisão ou até de um celular que apresentou um defeito, você tem uma dificuldade de trocá-lo, de resolver esse daí. E os americanos não têm isso. Então, teve uma mudança também dessa questão do que é premium. E para nós, brasileiros, o premium é essa questão do atendimento, né? Você não necessariamente ficar ali no ponto de venda o tempo esperando, às vezes, uma entrega, né? Desses conceitos a gente discute bastante, né, com alguns clientes. Esse cliente nosso lá da região norte, né, que trabalha basicamente com produtos. Ele fez uma mudança agora, ele está vendendo também eletrodomésticos, não vendia, ele não tinha entrado na área da linha branca. Da linha branca. Ele entrou agora na linha branca para competir com os demais players da região, né, que não são os mesmos players daqui, né, são outras empresas que disputam a região. E uma das questões que a gente sempre discute e evolui, e aí vai depender muito do cliente, dele te ouvir também, né? Porque não são todos os clientes que escutam o que você tem para dizer como arquiteto, né? Na maioria das vezes eles têm ideias formadas ou vêm em algum lugar e querem copiar de algum outro concorrente. Olha, aquele concorrente fez isso. Mas isso não faz parte de um perfil de um gestor com mais idade? Depende um pouco, né? Eu acho que assim, hoje tem uma mudança, por exemplo, lá nessa questão de gestão, tem uma mudança desse paradigma, porque a própria gestão está vendo que as novas gerações elas têm uma ideia diferente do conceito de loja ou do conceito de compra. Até porque é o novo mercado que está consumindo. Né? Exatamente, é um mercado diferente, né? Antes era para nós comprarmos. Eu sou um cara que para eu comprar eu preciso ver o produto. É lógico, eu compro na internet, mas coisas que eu não preciso ver. Mas se eu for comprar um celular, eu não vou comprar sem ver. É só porque alguém falou que é bonito, né? Então isso muda um pouco, mas eles tinham uma questão com eles, que era exatamente qual era o parâmetro do cliente dentro da loja, o que incomodava o cliente. Então, uma das coisas era ir lá, ficar na loja, percebendo o cliente comprando, e o tempo que o cliente ficava, a partir do momento que ele falava, beleza, vou levar esse celular, eu quero um. Aí o tempo que o cliente vai ali no caixa, e paga lá, aí você vai ali na entrega e pega o produto. E isso mudava o atendimento. Por quê? Porque você passava o seu atendimento de vendedor para alguém fazer o processo. E isso vem mudando também com o tempo. Mas as lojas de sapato, por exemplo, como exemplo, o vendedor te acompanha do início ao fim. Talvez essa experiência... A hora que... eu percebo isso porque, assim, né, a hora que você entra, o vendedor discreto, tudo, ele te aborda, né, sutil, e a hora que você decide pela compra, ele vai com você ao caixa, ele faz o negócio de pagamento, ele põe na embalagem e ele já te entrega e vai com você até a porta. Fica no pé, literalmente. Entendeu? Ele é o seu cliente do início ao fim, né? Porque num conceito antigo você passava por um caixa, ia para o pacote. Exatamente, né? Essa experiência que eles puxaram para as lojas agora. Então, praticamente todas as lojas mudaram o comportamento do vendedor para ele ser, principalmente porque a tecnologia também permite que ele faça a venda direto num iPhone, num celular. Então ele não precisa mais ir lá, anota, sai lá, mas ele pode fechar aqui o seu negócio. E isso trouxe para o atendimento uma pessoalidade maior e você não passa a bola para alguém. Porque quando você passa a bola para alguém,
Aí o cara tem que ficar numa fila de um caixa, ele perde o estímulo da compra. Então, e cada vez mais nós, usuários, no geral, até mesmo por conta da velocidade e do tempo, somos mais impacientes nesse período, nesse momento da compra. A gente quer ficar menos tempo naquela parte chata que é entre você, o que você escolheu e ir embora com o produto. Embalagem. Quer dizer, você tem que ser um consultor de negócios para explicar para o teu cliente como é que é um fluxo da loja. Exatamente. E melhorar esse fluxo. Existe equipamentos que mapeiam isso na loja. A Samsung ela também foi uma das implementadoras desses sistemas de controle de fluxo, que no início eram muito rústicos, eles só mediam a quantidade de pessoas que entrava na loja para entender, bom, se entraram 100 usuários e eu só vendi 2 celulares, tem um problema na área de vendas. Né? Então, ela só media o fluxo. Né? Quantos entram, quantos saem com alguma compra. Depois, esses equipamentos eles foram melhorando a sua qualidade de procedimento, né, de processo, e elas mapeiam ele dentro da loja inteira. Então, ela acompanha o usuário. Você entra na loja e ela te mapeia, te dá um número e fica te seguindo dentro da loja. Então, eu fiquei, por exemplo, no painel A, 3 minutos. Aí eu fui para a mesa B, 4 minutos. Na C, 5 minutos. No caixa, 10 minutos. Um exemplo, né? Então, ela mapeia e aí, nesse mapa, traz para uma mesa de trabalho para melhorar o fluxo e o desenvolvimento da loja. Exatamente, para melhorar, entender aonde que estão esses parâmetros de fluxo, entendeu? E qual o tipo de atuação que a gente tem que fazer para mudar a circulação da loja. Porque, através disso, você mapeia o que a gente chama de zonas quentes, né? de maior venda, qual a mesa que tem maior abordagem, o porquê, aí você sabe. É o produto lançamento? Obviamente, as pessoas vão na mesa do produto lançamento. E na mesa tal não chega o usuário, então essa mesa está mal posicionada dentro da loja. Eu preciso que ele chegue, porque existem também métricas para você colocar, às vezes, o seu produto. Antigamente se falava muito isso. Eu pego o meu melhor produto, ponho ele no fundo da loja, para que o cliente passe por todos os outros produtos para ir no que ele está querendo ver. Só que isso não funciona muito bem. Às vezes o cliente não quer ir até o fundo da loja para ver aquele produto. Ele quer que esteja na... Então, às vezes, você está perdendo venda porque o outro pensou diferente, botou o produto principal no começo da loja. Então, ele vai porque, assim, existe uma coisa, assim, né? Eu sempre... É uma brincadeira, né? Que eu sempre falo para as pessoas, que é uma experiência do tipo de venda, né, masculino e feminino. Existe uma diferença monstruosa entre o comportamento do homem comprando e da mulher comprando. Né? A mulher, exatamente... O homem é o espírito caçador, né, originário do homem. Então, na maioria das vezes, quando ele destina-se a ir fazer uma compra, ele é muito objetivo. Eu quero comprar uma camisa, ele vai na loja de camisa, compra a camisa, acabou a caça, né, dele. Ele vai embora. A mulher, ela tem um espírito colhedor, né? De quem colhe, escolhe. Porque você não pega qualquer fruta e põe na boca. Então, a mulher, ela realmente escolhe o produto. Então, ela vai na loja A, na B, na C, na D, vai em 10 lojas e daí, depois que ela olhou tudo, ela escolheu o que interessa a ela. Né? Então, muda também a característica dentro da loja, da própria loja, do sentido de compra, né? De como expor este produto. Então, você também faz as avaliações nas áreas, sutilmente nas áreas quentes. Você não existe, por exemplo, isso é um parâmetro que eu aprendi muito com esses projetos da Samsung. Não existe venda abaixo de 1,40, de 45 centímetros do chão. Não existe venda. Então, se você quiser botar produto abaixo dessa linha, é o produto que vende menos ou que a pessoa está te pagando menos para expor.
Então você vê isso um pouco em supermercados. Sim, né? as gôndolas... Os principais cases estão na altura dos olhos. Né? Por quê? Porque eles pagam mais para estar o produto dele em destaque. Né? Porque abaixo daquela linha as pessoas não abaixam para pegar. É difícil elas olharem para o chão e olharem muito acima. Né? Então, também tem estudos aí do desenvolvimento dos mobiliários exatamente para prender o usuário naquele tipo de exposição. Né? Tirando a questão da cadeira elétrica, que realmente prende e é algo eletrizante, né, de mobiliário, como é que você traduz tudo isso para o corporativo? Então, assim, como é que você vai conseguir ajudar a empresa a fazer com que, seja homem ou mulher, ou que se oriente mais a ir para a empresa e ter um mobiliário que não seja uma cadeira elétrica, né, que seja uma experiência eletrizante no bom sentido da coisa, com toda essa bagagem que você tem de varejo? Bom, o corporativo ele teve mudanças drásticas ao longo dos últimos 10 anos. Eu diria, dos últimos 10 anos, apesar que aí desde 2000, mais ou menos, os projetos corporativos mudaram muito. Antigamente, isso é uma questão até de parâmetro de venda também, né? Ligado um pouquinho ao retail, existe uma questão de venda. Antigamente, a gente tinha os mobiliários, eles tinham a ideia e te transmitiam a ideia de um investimento de 30 anos, de 20 e 30 anos. Os mobiliários eram para durar isso. Principalmente os escritórios de advocacia, né? Sim, né? Exato. Mas é o que o escritório de advocacia, ele tenta transmitir um parâmetro um pouquinho diferenciado em relação à estética, por conta de segurança. Né? Passar isso, né? Ele tenta transmitir segurança. Então ele não pode ser tão disruptivo. Ou despojado. Despojado. Né? Por quê? Porque você está lá, você está preocupado com alguma questão. Né? E já os demais escritórios vieram mudando, né? Principalmente escritórios de tecnologia ou vinculados ao Vale do Silício, coisas assim, vieram desmontando, desarticulando isso. Mas os mobiliários tinham que acompanhar esse processo. E o principal processo que veio acompanhando foi: mobiliários não precisam mais durar 30 anos, porque as empresas não, na maioria das vezes, nem duram isso. Né? Elas são compradas, são vendidas, são fusões e tudo mais. Precisa de flexibilidade, né? Exatamente. Então, os mobiliários tenderam a ficar mais leves, as estações de trabalho menores, né? Com menos nichos operacionais, porque antigamente você tinha um nicho operacional. Me lembro muito bem aqui, eu fiz uma implantação da Computer Associates aqui na Torre Norte. Acho que isso daí foi 2000, 2001, não me lembro, quando eles estavam expandindo. O andar inteiro deles eram estações de trabalho com divisórias até 1,40, 1,60. Então você entrava no escritório, você não via as pessoas. Era um escritório que eram baias e as pessoas ficavam escondidas no buraco dela. Parecia um labirinto visto de cima. Parecia um labirinto visto de cima. Era assim, eu dava até arrepio de montar. Mas era um parâmetro que eles trouxeram lá de fora, porque existia, né, o parâmetro também hierárquico. Fora a questão do usuário, tinha o hierárquico. Então você tinha hierarquia no mobiliário, você tinha hierarquia nos espaços e nas demandas de sala. Né? Você ia conversar, já ia fazer lá o primeiro briefing, o cara falava: quantos diretores você tem? Eu tenho 7. Você já sabia que você ia ter 7 salas de diretoria. De diretor, você quer o seu diretor com banheiro ou sem banheiro? 7 banheiros. Né? Então, você tinha parâmetros que eram hierárquicos na empresa, que estavam vinculados, às vezes, ao mobiliário, ao design do espaço. Isso veio caindo, os espaços ficaram mais abertos, o mobiliário em estações de trabalho um pouquinho, vamos dizer, mais flexível, né? flexíveis em termos de uso, sem muita hierarquia. A hierarquia passou... isso é sempre conceitual, né? A hierarquia passou para a pessoa em si. Né? Ela tem o título dela, ela não precisa ter o lugar para que alguém veja que ela é o que ela é. Né?
Então, esses paradigmas mudaram um pouco e o espaço de trabalho veio mudando junto. O mobiliário veio alterando e, com isso, mais empresas também de mobiliário, com designs diferentes, e aí começa a entrar os espaços um pouquinho mais vinculados ao comportamento da pessoa fora do espaço de trabalho, que é o que atrai hoje, né? A gente vê até aqui mesmo pelo nosso cenário, que é gostoso a gente bater esse papo, e esse papo é interessante também para a empresa, que seja mais assim. Por quê? Porque, na maioria das vezes, quando a gente trabalha com a pessoa do outro lado da mesa, existe um outro tipo de fator implícito, né, comportamental. Né? Eu estou fazendo uma negociação, ele está daquele lado e eu estou desse lado. Aqui não, né? Aqui nós estamos um do lado do outro. É um comportamento mais residencial, uma visão um pouquinho diferente, a visão do bar que você traz para dentro do espaço de trabalho, o bate-papo mais informal, a informalidade também passou para o vestuário, as pessoas ficaram um pouco menos preocupadas com o que elas estão vestindo em relação ao comportamento delas. Isso você vê nos parâmetros até de diretores todos tatuados e tudo mais. Isso tudo veio caindo e principalmente, acho que a grande parte, né, dos mais jovens, né, que estão aí nas gerações de Facebook, de Instagram, que trouxeram um pouco dessa coisa um pouco mais solta para dentro do espaço de trabalho. E a pandemia acentuou toda essa mudança? Acredito que sim, porque ia ser inevitável. Ela já vinha nesse caminho. Porém, a pandemia ela gerou uma quebra um pouco no comportamento das pessoas do que elas realmente queriam para si, né? Acho que todo mundo teve bastante tempo em casa para pensar o que queria para si. Então, muitas pessoas mudaram, muitas pessoas largaram o trabalho, largaram o que faziam, não queriam mais fazer e não queriam mais voltar para trabalhar no mesmo tipo de sistema, né, de presencial. Tá certo que não funciona para todas as empresas. Tem pessoas que conseguem. Eu, por exemplo, sou um cara indisciplinado para trabalhar em casa. Se eu ficar em casa, não vou trabalhar igual eu trabalho no meu escritório. Então, mesmo na pandemia, eu ia para o escritório. Por quê? Porque eu queria ter aquele tempo, o foco para aquilo. Para algumas empresas, funciona com foco, né? Você precisa fazer as pessoas interagirem no espaço, e aí você precisa do foco e precisa desse parâmetro. Mas, quando você tem que trazer essas pessoas de volta para o trabalho, você tem que oferecer alguma coisa que elas, durante esse período de casa, ganharam. Ganharam. Que era o sofá de casa. O moletom. Exato, um parâmetro diferente, uma televisão, uma coisa atuando ali no espaço de trabalho delas que não ficasse parecendo tanto o escritório, né? Então mudou muito realmente isso. Acho que um bom número de empresas ainda não acertou ainda qual o modelo de trabalho que elas estão querendo. Existe aí uma tendência grande do presencial, maior ainda do híbrido. Você percebe isso quando alguém vai no teu escritório e fala, preciso de um projeto, mas não sei direito ainda como é que eu vou fazer? Sim, a gente tem que sempre, realmente é uma discussão grande. Tivemos muitas empresas que a gente atendia que tinham, durante a pandemia, sei lá, 500 postos de trabalho, e durante a pandemia falaram, olha, não tem por que eu ficar com 500 postos de trabalho, mesmo que eu volte, não vai voltar igual, eu vou diminuir para 300. Apesar de eles perceberem que eles ficaram com um déficit de atendimento dos clientes deles. Então, eles sofrem um pouco com isso. Eles querem que as pessoas voltem para o trabalho, né? E existe uma dificuldade também de geração. As gerações agora, você vai fazer uma entrevista, uma das coisas que a pessoa pergunta é só presencial ou tem híbrido? Né? Ou é 2 dias em casa? Ela já te pergunta isso. Né? A primeira coisa que ela te pergunta. E muitos já te negam por você dizer, não, aqui é todo dia presencial. Né? Que por exemplo, era um parâmetro do meu escritório. Chegou uma hora que eu falei, gente, presencial.
Por quê? Porque a gente estava gerando um problema de atendimento a clientes, porque a pessoa ligava e eu sei lá onde a pessoa está, ela pode até estar trabalhando até meia-noite, mas na hora que o cliente ligava, 10 horas da manhã, ela não atendia o telefone. E aí gerava uma complicação para mim. Mas no caso de uma empresa, por exemplo, que optasse, tem 500 pessoas, 300 vão, se ela também não tiver o cuidado, né, de organizar essas pessoas, o projeto que você faz para 300 postos de trabalho pode ir por água abaixo. Também, sim. As de dinâmicas repente surgem mudaram. as 500 pessoas. As dinâmicas mudaram. Essa é a preocupação deles. Eu tenho que colocar 300 pessoas sentadas, se quiserem, em espaços de trabalho, mas eu preciso de uma dinâmica para 500. É porque, assim, a área em si, alguns escritórios diminuíram a área, outros não. Elas alteraram a área. Eles tiraram posições de trabalho para colocar ambientes colaborativos, né? Arquibancadas, espaços lounge. Isso, de uma certa maneira, só que assim, quando você conta a estação de trabalho, você conta exatamente cadeiras, né? E quando você conta lounge, você conta número de pessoas. Então, eu costumo colocar isso no projeto e falar para o cliente, falar, olha, você está colocando 300 pessoas sentadas, mas você pode acomodar 500, mais 200 em salas de reunião, lounge, arquibancada, com mesinhas de apoio como essa, que você pode botar um computador em cima e fazer algum tipo de trabalho se você não tiver a sua posição, né? Porque tem gente também que não quer largar a posição, né? Por incrível que pareça, alguns parâmetros que teve ali durante a pandemia, a gente teve um primeiro momento que todo mundo gostou de ficar em casa, ali os 2, 3 primeiros meses, tudo bem, estou em casa. Férias, aí aquilo acabou, né? Chegou uma hora que tinha gente, eu estava lendo bastante matérias na época, principalmente em Nova York, que as pessoas falaram, não quero nem saber, eu vou trabalhar, eu preciso sair de casa, porque da mesma maneira que para alguns foi bom, para outros foi péssimo. A gente sabe que teve muita separação, por exemplo, né? O pessoal não estava acostumado a ficar tanto tempo junto, né? E aí, então, você tem coisas positivas e negativas nessa questão. Então, o espaço de trabalho, ele ganhou essas áreas colaborativas, principalmente porque elas trazem para dentro do ambiente um visual diferente, é um visual. E esse visual, ele colabora contigo para você se sentir um pouco melhor, né? Em termos de ambientação. Né? Porque quando você vai, por exemplo, se entrasse num escritório, você só vê as estações de trabalho e uma recepção, a gente sempre fala dentro de arquitetura, né? Os espaços, a arquitetura é definida por espaços públicos, semipúblicos, semi-particulares e particulares, e essa circulação, ela sempre se deu assim. Então, um dos parâmetros era, você tinha recepção, mas você que trabalha no escritório não fica sentado na recepção da sua empresa. Quem senta na recepção é visitante, né? E aí você leva para o outro ambiente, você precisava levar o seu usuário, o seu colaborador para outro ambiente. E esse outro ambiente qual era? Então, esses parâmetros começaram a mudar para você ter reuniões mais informais dentro do ambiente de trabalho e se coloca isso. Só que assim, nem todo mundo acerta nesse projeto, né? Não são todas as empresas que acertam. Deveras, você vai visitar algumas empresas que você vê esses ambientes colaborativos e eles não colaboram com nada dentro da empresa, porque às vezes ele está colado numa estação de trabalho e a pessoa ela não se sente à vontade de sentar ali, né? Que são parâmetros, né? Será que vai depender muito da cultura da empresa e até que ponto. Da mesma forma que você falou da arquitetura e do que significam os espaços, dentro de cultura organizacional também. O físico reflete a cultura, né? Então, assim, se você não tiver aquilo, por exemplo, né? Você tem um escorregador no meio uma mesa de sinuca, se o diretor não jogar,
todo mundo vai ter medo de chegar e ser visto jogando no meio da tarde, né? Acho que é muito disso também, de você saber posicionar as áreas, seja de foco, seja de descontração, de colaboração. Às vezes as pessoas falam, eu quero isso no meu projeto, eu vi em tal projeto, acho legal, mas a cultura da empresa é completamente out isso. Ela como em loja, só que é uma coisa bonita também, né? Exato, tem que ter parâmetro para você não gastar energia, né, até da empresa mesmo, achando que aquilo vai mudar, por exemplo, a sua avaliação como RH da empresa para a empresa, do comportamento das pessoas. As pessoas vão te avaliar bem porque tem uma mesa de snooker no espaço. Às vezes a empresa realmente não tem a cultura, e aí ninguém joga. Por que vai jogar? Então, às vezes, uma parte das empresas pede para fazer esses ambientes todos colaborativos, dinâmicos, tal, numa área específica do espaço, e não espalhado no espaço todo. Né? Ela fala, pega aquele lado do andar lá e põe lá para mim uma copa gigantesca, uma mesa de snooker. Por quê? Porque daí também, para o usuário, aí vira praça, né? Ele sai do ambiente dele de trabalho e está lá na praça. Ele vai almoçar, volta, fica lá jogando snooker, tem palquinho, alguém toca um violão, tem vários espaços que a gente já projetou que tem um pouco de tudo. Às vezes até a empresa traz um artista para fazer lá alguma coisa e dá aquela descontraída no espaço, levar para o espaço o evento, né? Porque o evento ele não acontece sozinho, né? Porque não é público. Então as pessoas realmente têm medo de usar aquilo de uma maneira tão livre a ponto de alguém estranhar, né? Eu fiz um projeto para um corporativo que a gente botou uma arquibancada e as pessoas saíam do almoço, iam na arquibancada e dormiam na arquibancada, pegavam os almofados, deitavam e dormiam. E aí me chamaram lá, falaram, André, não é isso que a gente quer. A gente não quer o usuário voltando do almoço e dormindo lá, né? Às vezes eu chego lá, o cara passa, o cara tá roncando lá e os outros do lado ficam... Não tem como segurar. Porque, no fundo, você tá dando a ele aquele espaço para qualquer tipo de uso. Não dá para você parametrizar a pessoa, falar, não, você pode sentar aí, você pode conversar, mas você não pode deitar. É um pouco complicado. Então, para algumas culturas funciona, para outras não funciona muito bem. Realmente as empresas sofrem bastante com isso, para a gente adequar isso. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Passa rápido, né? Quando o papo é bom, nem... acaba passando muito rápido, né? Muita coisa para contar. Né? Mas sempre no final eu gosto sempre de perguntar para o convidado, né? O que é arquitetura? O que é ser arquiteto? Né? Olha, eu sempre, para mim, assim, o que reflete a arquitetura é uma mudança do paradigma social. A arquitetura ela tem uma influência muito maior do que as pessoas pensam no cotidiano delas. Né? A gente sempre sente isso, às vezes quando a gente está viajando para fora da onde a gente vive o cotidiano, né? Às vezes a gente vai para uma outra cidade e a gente se sente tão bem naquela cidade e não entende exatamente qual é o parâmetro. Por quê? É a natureza, é o espaço, tem mais árvore, tem menos árvore, tem praia, não tem praia. Não, é uma condição da arquitetura, às vezes um pouco da natureza também, mas é uma condição que a arquitetura te traz, né? Então, eu acho que a arquitetura, ela muda a realidade do ser humano. Em qualquer espaço que seja, ela é uma mudança da realidade. Foi isso que sempre me atraiu na arquitetura, mudar, dar uma pequena chave para as pessoas, para elas mudarem o cotidiano delas, né? Mesmo que seja coisas residenciais, parâmetros educacionais, que também muda bastante, né? O comportamento nos escritórios e o comportamento do comprador no retail. Todos eles são parâmetros da arquitetura que me atraem bastante. Eu acho que é uma mudança da realidade, né? Atrai por isso. Perfeito, André. Obrigado pela presença, pelo aceite. Guma, obrigado pela participação. Obrigado Anaga, pelo convite. Obrigado a vocês. Estamos encerrando hoje aqui mais um programa com patrocínio aqui também da Cavalete, né? E a gravação é sempre feita aqui no Worklab, né? Obrigado vocês que estão nos assistindo. Façam inscrição no nosso canal do YouTube e acompanhem as próximas edições.
Até o próximo. Cavalete, há 50 anos como suporte para suas conquistas.